Bom, gente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Natália, psicóloga do Grapeme, e hoje essa é a nossa primeira experiência, né, gravando um vídeo para o nosso canal do Grapeme no YouTube. Vamos torcer para ser uma experiência muito bacana e produzir mais conteúdos como este. Quero agradecer a presença da doutora Ana Paula, do doutor Fábio, que gentilmente ofereceu um pouquinho do seu tempo num domingão para vir aqui conversar com a gente, né? No nosso trabalho para trabalhar na qualidade de vida de todos os nossos alunos. O objetivo da nossa conversa aqui hoje é falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês na medicina, desde a graduação, a residência, como é que vocês estão hoje. Porque a gente tem percebido nos nossos alunos muitas perguntas relacionadas a isso, do futuro, como é que vai ser, né? E como lidar com o hoje pensando no amanhã. Então, queremos conversar com vocês sobre isso no objetivo de tentar tranquilizá-los um pouquinho e, quem sabe, ajudar nessa trajetória deles. E para começar, quero que vocês se apresentem, contem quem são, o que vocês fazem, como é que está a vida de vocês hoje. E podemos começar, então, com a doutora Ana Paula? Sim. Olá, bom domingo, bom dia, né? Na verdade, qualquer dia aí que vocês estiverem assistindo. E é uma honra eu estar aqui, foi muito legal a Elisa ter me convidado, então queria agradecer, me colocar à disposição sempre que possível. E meu nome é Ana Paula Azevedo, eu sou dermatologista, eu me formei em 2001 na Unicamp, fiz residência de clínica, depois eu fiz dermato, depois eu fiz um fellow em dermatologia cirúrgica na USP, e aí terminei minha formação, né? Fiquei aqui em Campinas mesmo. Então, como eu me formei em 2001, são 20 anos de formado. Esse ano a gente completa 20 anos. E parece que foi ontem. Eu sou o Fábio, sou um radiologista, aquele ser esquisito que analisa exames, mas também dá os diagnósticos. Eu me formei em 97 na Unicamp, fiz residência de radiologia lá, que na época eram 3 anos, então eu fiquei até 2000. E dentro da residência eu pude fazer um estágio na USP de ressonância magnética. E desde então eu trabalho na região, em Campinas e na região, e nessa brincadeira, então, já são 25 anos de formado. Perdeu a conta, né, Fábio? Quase. E a gente não se conheceu na Unicamp. Sempre pergunto. Apesar de ter feito medicina, a gente se conheceu. Você não sabia. A gente se conheceu na Alice Beer. E foi a coincidência, né? Que você faz? Aí ele, eu faço medicina. Eu também. Onde? Na Unicamp. Na Unicamp? Eu nunca te vi lá. Eu também não. Porque eu estava no primeiro ano e ele no quinto, né? Então eu estava indo para o segundo e ele indo para o sexto. Então a gente não se encontrava aqui. O ciclo básico tinha aulas em outro lugar. E aí a gente se conheceu fora da Unicamp, então. Tinha que ser. Que coisa. E assim, né, para quem não sabe, assim, por conta das contas, que turma que vocês são? Você vai fazer essa pergunta, Elisa? Porque todo mundo precisa saber de que turma que é, para as pessoas terem essa noção. Ele é meu veterano. Eu sou da 30ª turma. E eu da 34. X. Agora é tanto número, tanta letra romana que eu não consigo identificar que turma que é. Sim. Olha só. Mas aí é 45ª, né, pelo jeito. Então, esse ano... Estamos bem lá na frente já, né? Os dinossauros da medicina. A gente passa tão rápido. Passa né? muito rápido. A gente tem um grupo de dermatos, que são as dermatossauras. E eu adoro, acho lindo esse nome. Para poder entrar nesse grupo, tem que estar formada há quanto tempo? Há mais de 20, eu já entrei. Dermatossauras. Não, a rádio é tecnológica, a gente não é dinossauro, não. A gente vive se atualizando, porque é uma especialidade tecnológica. Então, a gente é impelido a se atualizar, né? Agora,
Na pandemia, o nosso trabalho apareceu muito em função dos laudos remotos. Sim. E então, olha que beleza. Continuar trabalhando ao vivo e continuar trabalhando na internet. Segura peão. Esses 2 anos me cansaram um pouco. Mas tudo bem. Cada um contribuiu de uma sua maneira, né? Verdade, né? Agora, assim, a Ana falou até essa questão do ciclo básico, né, que era lá no outro instituto. Continua sendo, né? Então, principalmente o primeiro e segundo ano da faculdade, ainda a grande maioria das aulas é lá no Instituto de Biologia, ou remoto, porque agora na pandemia também teve essa versão, né? Mas, assim, o que vocês sentiram? Vou aproveitar já para fazer uma pergunta. Quando vocês entraram na faculdade, né, assim, quais eram as principais diferenças, né, de professor, tipo de ensino, estudo, entre o ensino médio, cursinho e a faculdade? O que chocou vocês quando vocês entraram? Eu acho que na faculdade a gente caiu assim num ambiente que a gente não era muito valorizado. A sensação que eu tive. Eu era mais uma ali. E é diferente do colégio, que você tem um contato com os professores, as turmas são menores, então você é alguém, né, no seu colégio. Mesmo no cursinho é diferente, assim. E na faculdade você é mais um. E eu não esperava isso. Eu achei que, como eu tinha passado na Unicamp, estava me sentindo, né? Então, de repente, eu vejo que não era nada daquilo que eu estava achando, não. Pelo menos ali dentro, não era. Foi uma experiência chocante também. Teve essa despersonalização. Para mim, acho que ela foi mais marcante porque eu morava em Teresina, no Piauí, e vim com 18 anos fazer Unicamp. Então, o choque foi total, né? Sair da casa dos pais, morar sozinho, quer dizer, morar com outras pessoas, né? Morar em república. E o currículo daquela época era o primeiro e o segundo ano na biologia mesmo. A gente não tinha contato com a FCM quase nenhum. Não era o currículo atual. Então, era chocante. Era chato. Era muito difícil. E assim, acho que tem uma palavra forte, mas assim, decepcionante. O primeiro ano foi, para mim. Era legal o contato com os colegas, para mim foi muito bom, mas a medicina em si, foi por isso que eu procurei o Grapene. Porque a minha pergunta, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu falei assim, nossa, será que eu não estou gostando de medicina? Eu não sei se eu não estou gostando. E a resposta foi assim, peraí, a medicina não começou ainda. Né? Realmente. Eu quase fui embora. Eu passei aquela coisa, uma expectativa maluca, primeira chamada, e aí veio toda essa anonimidade, né? Eu não era ninguém, quem sabia que eu era, eu não tinha feito cursinho aqui, não conhecia as pessoas, e a faculdade é imensa, então a estrutura é diferente de um colégio, que todo mundo tem uma certa intimidade, onde você, em geral, já ficou mais tempo, e eu quase fui embora. Foi, assim, uma prova de vontade, assim, sei lá, de amor próprio, de orgulho. Não, eu não vou embora, eu passei em medicina na Unicamp, eu preciso seguir em frente, preciso aguentar isso, né? Mas quando eu volto em 92, foi o ano que eu entrei, sem celular, sem internet, era um telefonema de sábado do orelhão público para minha mãe e meu pai, era assim, chorar todo dia, sabe? Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, a quantidade de coisas que eram ensinadas no currículo que eu fiz era imensa, então a gente estudava toda noite, eu estudava de sábado, eu estudava de domingo às vezes, e eu morava com gente de outras faculdades, de outras universidades, e eles achavam assim, loucura aquilo, né? Eu chegava com os livros da biblioteca, fazia 2 pilhas, ia passando de um lado para o outro, e então eles olhavam aqueles livros e falavam assim, o que é isso? É uma Bíblia? E a gente não sabia onde estudar direito, nem qual livro, né? Estudo no livro tal, era um livro desse tamanho.
Ou no livro Aí, tal, que era um pouco aí maior. o veterano falava para estudar. Ah, não, estuda naquele que é tal, que é o resumido. Aí a gente, estudava no resumido, aí, não, aí na prova não caía aquilo. Né? Então, o começo foi absolutamente caótico, foi louco. A Ana Paula tinha os pais em São Paulo, então ela ia para São Paulo no final de semana. E eu ficava sozinho onde eu morava, porque as pessoas também eram de São Paulo e saíam. Então, foi uma prova de fogo, sabe? Ainda tinha a solidão de domingo, né? Então, ali no centro de Campinas, se você saísse pelado, ninguém via você, não tinha ninguém. Em alguns lugares não via ninguém na rua. Então, o primeiro ano foi... O primeiro e o segundo, né? Eram 2 anos ali no IB. Acho que era bem duro. Não sei se decepcionante era a palavra, foi desafiador. Foi bem desafiador. É aquele momento em que, se a pessoa não consegue fazer alguma amizade, ou dentro da turma, eu, no caso, fiz mais com as pessoas que moravam comigo, que são meus amigos até hoje. Olha que incrível. Nós nos telefonamos, nos frequentamos, um apoia o outro, virou aquela fraternidade, né? 3 amigos que eu tenho comigo, são 3, então 2 amigos incríveis que eu tenho desse ano, de 92. Vira sua nova família, né? Porque você está sozinho e só tem aquelas pessoas ali para falar, para dividir. Eu acho que é por aí mesmo, né? É doido que eu lembro que quando eu entrei, tinha essa questão antes do professor que era homem show, né? Do cursinho, aquela aula assim. E aí, de repente, você tá lá e fala, ó, o cara tá jogando conteúdo, falando com a transparência, porque na época era transparência, né? Invertida, e o cara nem ligava. Né? Então, assim, o quanto que isso eu acho que foi impactante, né? Doido isso. E, ó, pra você ter uma ideia, eu lembrei agora de um caso, Elisa, que é da nossa turma, que o menino, inclusive o apelido dele virou Isso é Bússola, ótimo. porque ele assistiu uma semana de aula na biologia sem saber que era biologia. Ele achava que era medicina, porque ninguém se apresentava. E falaram que era na sala 3. A medicina onde está? Ah, a sala... Ele entrou na sala lá no IB e ficou ali na biologia quase uma semana. Aí começou a aula na segunda, na quinta-feira, que teve uma aula de botânica, ele foi lá perguntar. Porque ele falou assim, ué, mas essa matéria tem na medicina? Ele falou assim, aqui é a biologia, medicina é aqui do lado. Aí ele apareceu ali. Ele estava no curso de biologia. De biologia. E aí ele apareceu ali na medicina, assim, assustado, tal, e aí falou para alguém, para quê, né? Para quê? Porque aí todo mundo, o cara assistiu 4 dias de biologia, e o apelido dele até hoje é Bússola. Não, gente, essa despersonalização, ela é louca. Eu nunca tinha tido um apelido, só que na minha turma tinham 3 Fábios. Um era japonês, Fábio Japa. O outro era de Campinas, Campineiro. E eu virei o Piauí. Eu não tinha mais nem nome. Eu era o Piauí. E como tinha outros Piauís, eu era o Piauí da 30. Você ganha um nome e um sobrenome. Depois você nem lembra mais qual que é o seu nome, né? Então, tem hora que você... Não, muita gente não sabe o nome das pessoas até hoje. Eu também Qual não. é o Fábio? É o Piauí? Ah, sei. Tá. Tem algumas pessoas que eu não sei mesmo. Olha aí. Legal, legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Jane, eu sou psicóloga do Grapene, tá? E aproveitando isso que vocês estão trazendo, queria saber assim, um pouquinho mais de vocês, já que nesse início teve toda essa adaptação aí que vocês estão contando, e o que vocês fizeram que começou a ajudar a ficarem mais envolvidos, participaram de coisas extracurriculares, não sei se na época de vocês tinham ligas, vocês querem contar um pouquinho para a gente? Eu vou deixar ela falar, porque ela tem muita história para contar. Vai. Eu participei de todas. Não, o que mais foi intenso para mim foi a iniciação científica. Né? Eu fazia 2 iniciações, e uma em neurofisiologia e outra em farmacologia, e era muito bom, porque minha professora de neurofisiologia, ela era mamãe. Então,
quase todo dia na hora do Mas ela intervalo. era a mãe Joana. Ela deixava a gente bagunçar, tinha festa. Tudo bem, não, mas foi muito legal Não, a ela era pesquisa. professora premiada, mas ela era light, né? Ela era muito Totalmente simpática, a gente ficava uns mãezona. dias sem ir, aí chegava lá abraçando ela não dava bronca. Então, foi muito, muito bom, porque laços foram estreitados ali de amigos, né, por causa da iniciação. Eu acabei estudando, fui fazer um estágio na Argentina por conta dessa iniciação. Foi muito legal o intercâmbio na Universidade de Buenos Aires. Então, eu acho que... E ganhou o prêmio Adolfo Lutz. Ganhei um prêmio Adolfo Lutz com a pesquisa de farmacologia. Então, é importante, né? Eu acho que as pessoas que ficavam... eu não escolhi muito, sabe, a iniciação científica. Eu fui... eu vi ali que tinha, aí eu falei, eu vou fazer. Eu não fiquei escolhendo, porque eu lembro que tinha gente que ficava com uma lista e analisando, pesquisando o nome do professor, se era premiado, né? Eu escolhi uma iniciação, eu fiz exatamente o oposto, né? Eu escolhi uma iniciação com um professor que não queria alunos de iniciação científica. Então, ele me fez ficar dois períodos de férias com ele para ver se ele me aceitava. E já dizendo assim, já veio um aqui da sua turma e eu já mandei ele embora. E eu aceitei aquilo como desafio, porque ele fazia tudo em inglês comigo, ele não falava em português comigo, e eu consegui o bendito do estágio que eu queria lá com ele, no laboratório dele, e eu fui o primeiro que aguentou fazer estágio com ele, então eu conheci todo mundo do laboratório, mas no final a gente ficou mais próximo, né? Não tem como, porque você fica muito perto do professor, né? Frequenta um ambiente que só os professores frequentam, os pós-graduandos. E foi interessante, porque a área dele é uma área que as pessoas gostam, e eu vi que não era para mim. Então, a iniciação teve, além, é lógico, de tudo que ela me pôde me ajudar, porque também o que eu estudei para ficar com ele me colocou no nível dos pós-graduandos. Vamos estudar tudo isso aqui. Eu fiz um curso paralelo da área dele lá. Eu estou preservando o nome, vocês estão entendendo, né? Claro. E aí depois, no final, ele me convidou para fazer residência lá. Ele falou que eu ia fazer residência lá. E eu, já meio hipnotizado pela imagem, não fui fazer a área que ele me convidou. E eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque quem faz gosta, mas eu acho que a iniciação realmente é uma coisa que contribui muito, e de uma maneira mais concreta, né? Tipo, eu publiquei o trabalho também, e até hoje o que eu estudei eu vejo sendo aplicado, como aconteceu agora no Covid. Eu fiz um trabalho sobre testes imunoenzimáticos, e os testes de detecção de anticorpo são baseados nisso. Até hoje é uma tecnologia que se utiliza, né? E as pessoas não entendem. Por que tem que ser naquele momento? Por que o anticorpo perde e tal? E tudo isso foi o que eu estudei com ele. Naquela época ainda era teórico e hoje tem aplicação total. E tem as festas, né? A Elisa pode falar melhor que eu de festa. Eu aproveitei bastante, né? Então, assim, tanto as festas da faculdade, mas também acho que as festas da universidade, né? Com os outros cursos. Eu acho que essa interação, assim, porque a gente está num campus, né? E aí, de poder ir para outros cursos, de interagir, isso eu acho que eu aproveitei bastante. Nisso eu acho que é uma pena em relação à pandemia, né? Porque os alunos hoje estão perdendo muito isso, mas nada que não se possa ser recuperado. Recuperar, né? Eu falo que, assim, de se reunir, às vezes, não dá para fazer grandes festas, mas dá para ter encontros, dá para poder, né, juntar, fazer almoços, né? Lembro que eu sempre fazia, na República, a gente fazia almoços, né, com as pessoas da República e os agregados, né? Então, cada hora era uma coisa, assim. Eu ia separar umas fotos, mas acabei esquecendo, né? Mas é uma forma de integrar, né? Agora, e a iniciação também eu acho bem bacana, assim, porque eu acho que dá esse contato com
com o mundo acadêmico, né? Com o mundo de pesquisa. Eu acho que isso é bem bacana também, essa experiência, né? A gente... Sim. Até para hoje em dia, né? Para você ler um artigo e ter uma visão crítica do artigo, se você faz, eu percebo assim, quem não fez iniciação não tem a mesma visão. Não é suficiente a medicina para você ter uma visão crítica, para você falar assim, não, esse artigo... eu acho que nem um curso é suficiente, né? Esse Porque artigo foi com ele também que eu aprendi não é tão importante, não é tão separar o joio do relevante. trigo. É meio que você lê e você compra a ideia do artigo muito fácil, né? Nossa, tá escrito em inglês, vale, né? E aí quando você faz a iniciação, você lê com uma forma mais, tipo, esse método aqui... Primeiro, assim, você já vai reconhecendo. Peraí, qual que é o N? N igual a 6. 6, né? Eu vejo isso na minha área, na dermatologia. A dermatologia, principalmente estética, é uma área muito fraca em artigo científico, né? Então, a pessoa faz do jeito dela, em 5 pacientes, e fala assim, ai, gente, é muito melhor aplicar desse jeito. Porque a minha experiência mostra. Mas espera aí, qual é a sua experiência? Né? Então, eu tomei o remédio e fiquei bom. Então, esse remédio é bom. Que isso? Quando a gente começa a viver a estatística mesmo, né? Eu falo que... Eu lembro um dia que a gente fez um trabalho a gente trabalhava o comportamento de medo dos pombos e media o aprendizado, entendeu? Então, a gente injetava substâncias no hipocampo, foi muito lindo esse trabalho. E a gente media o comportamento. Então, quando aquele condicionamento clássico, aversivo de Pavlov, né? Então, quando dava o sinal agressivo, o pombo fazia freezing. Quanto mais rápido ele ficava em freezing, mais ele tinha aprendido, né? Aí teve uma vez que a gente analisou assim, nossa, ele tá ficando assim, 2 segundos ele já fica em freezing. Uau, deu tudo certo. Quando foi ver a análise estatística, não deu nada significativo. Mas como não deu, né? Então, por quê? Porque a estatística é uma coisa muito dura, né? Ela é muito seca. Eu achei que tivesse dado, não deu. E pronto, acabou. Não vai nem dá para publicar. Não é achismo, né? Gente, desculpa aí. Achei muito bacana essa experiência que vocês falaram da iniciação científica, porque no início não deu muito certo, não foi muito o que vocês esperavam, e isso trouxe grande aprendizado para a carreira, né, para outras áreas. Então, que bacana poder pensar nisso, que às vezes quando dá errado, dá certo também. Né? É como a gente olha para isso. Às vezes você só vai ver depois de muito tempo, né? Sim, que a experiência valeu a pena, né? Muito bacana. E aproveitando, né, que a gente está falando aí da história de vocês enquanto estudantes, olhando lá para trás, que conselho vocês dariam hoje para aqueles estudantes que vocês eram no passado? Você primeiro. Essa pergunta, ela é tão reflexiva, né? Porque eu hoje, uma pessoa de 48 anos, tentando lembrar daquela pessoa de 18, 19, 20. A gente entra na medicina muito cedo. A gente entra na medicina, às vezes, desprovido da maturidade que a medicina nos exige. Então, uma coisa que eu hoje penso sobre isso é que essa pressão que os jovens, adolescentes, tardios, quase adultos têm para entrar na faculdade com 17 anos e meio ou 18, ela não se justifica. Eu acho que eu entrei na faculdade com 18 muito cru e talvez eu pudesse ter ficado um pouco de tempo antes de entrar na faculdade fazendo outra coisa que eu gostasse. Então, talvez entrar na faculdade com 19 ou 20, como em alguns países acontece, seria um tempo muito precioso para a pessoa entrar na faculdade com mais maturidade emocional. Porque você, um dia tem 17 anos e 364 dias, no outro dia você tem 18, e você é adulto, e com 24 está se formando. Então,
o nível de responsabilidade, né, que alguém tem aos 22 anos na medicina é grande demais. Às vezes a estrutura emocional não está preparada para aquilo, né? E dentro da faculdade se soma aquela pressão para você escolher uma especialidade. São duas pressões. Então a faculdade vira um verdadeiro moedor de carne, né? Você entra, você e sai outra coisa. Eu posso falar que eu entrei completamente idealista na faculdade. Eu era totalmente um ideal. E ali dentro da faculdade, em que a realidade foi me envolvendo, né? O processo de amadurecimento ele foi sofrido, né? Eu penso, então, que alguns alunos talvez possam dar um tempo antes de entrar na faculdade, isso não vai mudar nada. Um ano aos 18 é muita coisa, depois não é nada. A gente enfrentou 2, 3 anos de pandemia e para a gente foi mais uma coisa, mas para quem está com 18 ou 19, né, ou 17, aquele tempo faz toda a diferença. E talvez quando o curso está apertando demais, né, quando a pessoa está em dúvida sobre o que fazer, pedir ajuda mesmo. Porque na época a faculdade não tinha esse serviço que vocês participam hoje. E a gente via as pessoas, às vezes, passando por situações delicadas. Mas também eu sempre digo para as pessoas que, se elas querem fazer medicina, façam. Não desistam. Uhum. Não desistam. Façam. O que você vai fazer depois é outra coisa. Mas se você tem essa vontade, né, faça, porque a medicina ela é uma área que ela exige muito, mas também dá muito. Então, existe uma grande troca aí dentro do curso, né? Acho que nós pegamos uma fase da faculdade em que as coisas eram muito intensas. Não era nada virtual, era tudo real. Então, eu não esqueço que eu peguei o auge da epidemia do HIV. E a situação que a gente passou agora, na pandemia do Covid, ela ainda, para mim, não é comparável com o que a gente passou naquela época. Nós não tínhamos menos tecnologia e os dilemas éticos eram maiores ainda, porque nós vivíamos uma outra sociedade. Nós ainda tínhamos o preconceito em cima de uma doença. Nós tivemos agora outros problemas em relação à doença, mas naquela época isso era muito difícil de lidar, né? Então, aquele aluno, Fábio, ele era um idealista. Ele teve que cair na real. E ele demorou muito para cair na real. Talvez ele fosse muito jovem, né? Então, eu falaria para ele, olha, começa a pensar, começa a raciocinar, começa a separar as coisas, veja o que é que você está fazendo, porque os 6 anos de faculdade passam. E aí a gente cai na vida aí com um diploma na mão. E você, o que é que falei para a Ana Paula, doidinha? Então, uma é que o Grapeme ele foi criado a partir de 96. A gente, com a Ana Paula, aí no primeiro ano da faculdade. E Né? eu no Então, quinto, a isso aí. turma do Fábio não pegou o Grapeme, não tinha. Né? A gente já era interno, já estava na loucura. E a segunda coisa é que na questão da pandemia, né, da epidemia do HIV, de lembrar que o coquetel, né, que hoje em dia se usa, né, que foi o que teve impacto grande no tratamento do HIV, chegou no Brasil e a gente começou a usar em 95, 96. Então também eu acho que o Fábio viu muito, assim, eram macas no corredor, né? Era uma situação... Era indescritível, gente. Eu não gosto nem de lembrar. É um tema que me emociona. Sim. Porque a gente fez pronto-socorro naquela época e eu não gostaria de que ninguém passasse por aquilo.
porque não era só a doença, era também o desconhecimento, a falta de recursos e o preconceito com aquelas pessoas. Então, era terrível, mas fazia parte, né? Então, a nossa experiência de medicina, ela foi raiz. Eu não estava preparado para aquilo. Teve que acontecer, sabe? Vou interromper um pouquinho e depois a gente já continua.